para você que já nos assiste nesta lição para o discipulado, nós estamos na terceira lição, eu sou o pastor Emerson Roberto, nós estamos aqui no Templo Monte Tabor, seja bem-vindo para aprender conosco a palavra do Senhor. Nós estamos aqui na série A Importância do Discipulado, e falando do discipulado um a um, e nós já tivemos falando aí sobre a salvação e sobre conhecendo o Salvador. Nós falamos a primeira lição, entendendo a salvação, a segunda lição, conhecendo o Salvador, e hoje nós vamos falar sobre a nova vida em Cristo. Então, você que já porta seu material, pode abri-lo, e a gente vai ler aqui, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 e versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Podeis assentar. Pode colocar a nossa projeção, e nós vamos começar aqui, lhe dar base, fundamento, para que você que vai discipular uma pessoa possa ter todas as referências bíblicas para que você possa ajudar esta pessoa agora a andar e a viver na nova vida em Cristo Jesus. Então está aí, diz assim, que é a terceira lição, vivendo a nova vida em Cristo. Aí diz, a nova vida que a pessoa convertida desfruta é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Preste atenção. Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21. Vamos ler esse versículo. Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21. O Senhor fala, através do seu profeta, dizendo pelo Espírito Santo, que agora você, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, Ele vai dizer para você, olha, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, a nova vida que a pessoa convertida desfruta é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que está falando através do profeta Isaías, dizendo, olha, esse é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque Deus sempre quis ser o líder do seu povo, Deus sempre quis governar o seu povo, Deus sempre quis guiar o seu povo. Vou mostrar para vocês isso desde o começo. Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 21. Vamos ler Êxodo, capítulo 13, versículo de número 21, diz assim, e o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, Deus sempre quis guiar o seu povo no caminho em que ele deve andar. Então, essa passagem retrata aqui o povo de Deus no deserto. Você sabe que o deserto, você olha, parece quando você está no oceano. Você não vê nada, você não sabe para onde ir. Mas Deus ia de dia numa coluna de fogo, porque você sabe que de dia o sol é escaldante, então a coluna de fumaça, numa coluna de fumaça, a coluna de fumaça fazia sombra para o povo, para que o povo pudesse caminhar durante o dia. E numa coluna de fogo de noite, porque você sabe que no deserto de noite era escuro e também muito frio, porque não tem água para equilibrar a temperatura. Então, o fogo também aquecia o povo, e Deus guiava o seu povo nessa nova jornada, porque eles saíram de uma vida de escravidão para entrar numa terra de promessa, que manava leite e mel, e Deus foi que os guiou neste caminho, assim também como o Espírito Santo quer nos guiar por essa nova vida que nós vamos desfrutar agora que aceitamos a Jesus como Salvador. Deus também sempre quis governar o seu povo, sempre Deus quis ser o rei, o governante do seu povo, mas nem sempre o povo quer desta maneira, porque
quando você entra nos caminhos do Senhor, são as leis do Senhor, são os mandamentos do Senhor agora, que também você precisa obedecer. Então vamos ler em primeiro o livro de Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 7, mostrar também que Deus sempre quis ser o líder, o governante do seu povo. 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número 7, diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Essa passagem aqui se refere quando Samuel, ele é apertado pelo povo, coagido pelo povo, para que ele eleja um rei no meio do povo para os guiar. E Samuel ficou triste com esta palavra. E aí o Senhor diz para Samuel: não te entristece, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando, para que eu não reine sobre eles. Mas Deus sempre quis tanto guiar como governar o seu povo. Por isso que na nova vida em Cristo, você precisa entender que ela precisa ser liderada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que quer guiar você para o caminho da salvação. Então aqui também ele fala, e isto implica no fato do seu comportamento ser caracterizado pela busca da retidão e do amor. Então você precisa entender que quando você está nos caminhos do Senhor, coloque a projeção de volta, por favor. Quando você está nos caminhos do Senhor, as regras são do Senhor. Você não pode mais fazer o que você quer. Você agora tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Por exemplo, quando você lê lá em Êxodo, capítulo de número 3, no versículo de número 5, a Bíblia diz que Deus se manifesta para Moisés através de uma sarça ardente. A sarça está pegando fogo, mas o fogo não consome a sarça. E Moisés fica olhando aquela visão e fala assim mesmo, agora me virarei e irei para lá para ver isso. Quando ele se vira, quer ir para lá, o Senhor fala assim, Moisés, fica onde tu está. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando agora é terra santa. Agora as regras são divinas, você não vai mais andar como você andava antes no mundo, você precisa mudar todo o proceder, porque Deus não deixa ninguém ferir a sua santidade. Quantos entenderam isso? Diga amém. Então por isso aqui no começo ele fala, isto implica no fato de seu comportamento ser caracterizado pela busca da retidão e do amor. Aí nós vamos ler aqui a referência que está aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 15, que diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então eu estou falando para você agora, que você vai viver a sua nova vida em Cristo, e essa nova vida, aquele que te chamou é santo, então você também deve andar em santidade. Quando eu falei para vocês aqui, na primeira aula, que nós precisamos entender a salvação, então eu falei para vocês sobre porta, caminho e destino. Aí eu falei para você que Mateus capítulo 7, do versículo 13 e 14, diz que existe uma porta que é larga, um caminho que é espaçoso, mas que conduz à perdição. Aí tem uma porta que é apertada, que é estreita, um caminho que é apertado, mas que conduz à vida. E ele diz que são poucos os que vão encontrá-lo. Então, o John Wesley, ensinando, ele diz que a conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão. Por isso, nós devemos viver uma vida santa, porque aquele que nos chamou, segundo Pedro, também é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Agora, tudo é diferente. Por isso, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, mas aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, agora tudo se faz novo, e nessa nova vida em Cristo, você também tem que viver uma vida em santidade diante do Senhor. Aí volte para a projeção. Aí o parágrafo 2 diz assim, a Bíblia tem orientação segura para o crente conduzir os seus passos neste mundo. O Salmo 119, o versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a Bíblia tem, através das suas páginas, você vai encontrar tudo quanto necessita saber a respeito das atitudes e motivos para a sua conduta. Então aqui nós temos como saber isso.
Paulo diz lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, ele fala assim mesmo: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos Cristos já vivem aqui? Levante a sua mão. Então, agora, a nossa nova maneira de viver não tem que ser mais igual antes, mas agora nós temos que ser parecidos com Cristo, porque nós já fomos crucificados com Ele, agora não somos nós mais que estamos vivendo, mas Cristo que está vivendo em nossa vida. Então nós vamos andar conforme Ele andou. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então aí fala na nossa projeção, os conflitos da nova vida, o que é que está aí também na sua revista, na página de número 10. Aí diz: o cristão pode esperar violenta oposição. Então preste atenção, quando você quiser começar agora a sair da vida que você tinha pregressa para andar numa vida de santidade, você vai sofrer profunda oposição, violenta oposição, como diz aqui na revista. Então João capítulo 16, versículo de número 33, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então Jesus sabe que a partir do momento que você quer entrar por essa porta que é estreita, esse caminho que é apertado, então o caminho já fala que o negócio vai ser com muita luta. Então ele diz aqui, o que o Senhor Jesus falou a respeito da nossa atitude ao sermos perseguidos? Nós temos que ter o quê? Bom? Mas a gente pensa que depois que aceita Jesus, tudo vai ficar às mil maravilhas, mas não é assim que funciona. Olha, deixa eu ler para você, Josué, capítulo de número 1, que o Senhor, ele fala um monte de coisa para Josué, que ele vai ser com Josué, que Josué vai ter vitória, Josué vai suceder o líder Moisés. E o Senhor dá uma palavra para ele assim, muito boa, muito maravilhosa, faz promessa na vida dele, mas eu quero que você entenda que o próprio Deus está falando para Josué, mesmo ele dizendo que ele vai ser com ele. Ele fala aqui no versículo de número 2 do capítulo 1, ele diz assim mesmo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Olha só que Deus começa a falar para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto até este deserto do Líbano. Aí o versículo 5, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Essa mesma promessa eu e você temos, nesta nova vida em Cristo. Quantos têm essa promessa? Levante a mão. O Senhor não vai te deixar, o Senhor não vai te desamparar, aonde botar a planta do teu pé, o Senhor vai te dar aquilo por herança, Ele vai estar todos os dias com você, ninguém vai se suster diante de você, sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Mas o versículo não termina aí. Preste atenção no versículo de número 6. Mesmo Deus falando tudo isso para Josué, ele fala: esforça-te e tem bom ânimo. Irmão, se fosse fácil, estava todo mundo servindo a Jesus. Muitas pessoas entram pelo caminho da salvação, mas quando o negócio começa a ficar apertado, o pessoal quer pular fora. Não, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você for sincero, você vai levantar a mão. Quantos aqui já pensaram em desistir da caminhada cristã? Levante a mão. Olha a minha mão levantada. Irmão, já pensei em desistir várias vezes. Porque mesmo Deus sendo conosco nessa nova vida em Cristo, a caminhada não é fácil, irmãos. E o próprio Deus que falou para Josué, ele falou: olha, você precisa se esforçar e ter bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Aí depois ele fala, versículo de número 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou. Aí versículo de número 8, ele fala assim mesmo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aí o versículo de número 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Você já viu quantas vezes nessa passagem, Deus que fez a promessa, que chamou Josué, que disse, tu vai ser o líder no lugar de Moisés,
Quantas vezes ele falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem muito bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, porque o negócio não é fácil na vida cristã, irmãos. Aí você vai discipular uma pessoa, aí ela vai começar a chegar para você: pastor, não consigo, eu estou passando por muita dificuldade, não tem sido fácil. Só para passar os primeiros 6 meses cristão, irmão, é uma luta. As pessoas querem desistir, aí você tem que abrir essas passagens para dizer: olha, querido, um grande homem, que andou 40 anos com Moisés, aprendeu, viu o mar vermelho se abrir, viu água sair da rocha, viu pão cair do céu, viu Deus fazer tantos milagres. Agora chegou a vez dele de caminhar sozinho. Aí o Senhor falou: olha, eu vou ser contigo, mas eu quero logo te alertar, tu tem que te esforçar e ter muito ânimo, porque senão tu vai querer desistir da promessa. Só que eu quero dizer para você, o Deus que te fez a promessa é poderoso para cumpri-la na tua vida. Você nem é vencedor, irmão. A Bíblia diz que você não é vencedor. Diga para o seu irmão: irmão, você não é vencedor. Você é mais que vencedor. Pastor, qual é a diferença entre ser vencedor e ser mais que vencedor? É que o vencedor ele teve que lutar primeiro para vencer depois. O mais que vencedor nem luta, irmão, porque Jesus já venceu por ele. É só ele herdar a vitória, a promessa. Amém, queridos? Então vamos lá para o ponto 2, volte para a projeção. A oposição por parte de um mundo ímpio. Irmãos, agora você tem que entender que a partir do momento que você conhece a sua identidade, preste atenção, agora é o ponto 2 isso, que você conhece a sua identidade, que você sabe que você não é mais cidadão da terra, você é cidadão do céu, você não é filho do teu pai e da tua mãe, você é filho de Deus. Aí você vai começar a sentir uma rejeição desse mundo ímpio por você. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15, vamos ler a partir do versículo de número 18, que Jesus nos fala a respeito do mundo. Ele vai dizer para você o quanto o mundo vai rejeitar você. Aí ele fala assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardardes a minha palavra, também guardarão a vossa. Não, quem entendeu esse versículo, diga amém. Pastor, o senhor não sabe a perseguição que eu estou passando na minha casa, com meu marido, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com o meu patrão lá no meio. Irmão, mas Jesus falou, daqui para frente, os filhos de Deus, não, só os filhos de Deus, levanta a mão. Se você tiver dúvida, irmão, não levante a sua mão, não precisa. Mas os filhos de Deus vão começar a ser perseguidos por esse mundo, porque eles não pertencem a essa pátria terrena, mas a pátria celestial. Aí Jesus falou: olha, se o mundo me aborreceu e se eles me perseguiram, e o servo não é maior do que o Senhor, vão perseguir a vocês também, mas como guardaram a minha palavra, vão guardar a palavra de vocês também. Então você precisa entender que é oposição por parte de um mundo ímpio. Esta oposição pode surgir de diversos ambientes e de diversas formas, porque tem hora que você não sabe nem por que está acontecendo. Coloque aí 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12, que é a referência que vem aqui na nossa lição. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha, preste atenção. Quem já disse assim mesmo? Eu não sei, pastor, está acontecendo um negócio estranho comigo, depois que eu aceitei Jesus, isso nunca tinha acontecido, mas agora está acontecendo um monte de coisa estranha na minha vida. Não, levanta a mão, quem já disse isso aí? Olha só. Irmão, você não sabe nem de onde é que vem a luta. Meu Deus do céu. Aí a lição está dizendo, essa oposição pode surgir de diversos ambientes e de diversas formas.
Parece até estranho para você. É por esta razão que Paulo escreveu a Timóteo: receba a sua porção de sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo, como eu faço, que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então você precisa entender que aqui também a gente precisa desmistificar esse negócio, que aceitar Jesus não é entrar no mar de rosa, irmão, mas é numa guerra espiritual muito grande para que você possa herdar a vida eterna, porque o mundo e o inimigo vai começar a combater você. Mas eu também quero deixar uma referência para você de Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 12, eu quero ler esse versículo também com vocês, preste atenção. Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu quero dar um conselho para você, principalmente você que é novo convertido, você que está começando a sua nova vida em Cristo, e você que vai discipular uma pessoa nessa situação. Você precisa dizer para ele que o teu marido não é teu inimigo, irmão. A tua esposa não é tua inimiga, o teu filho não é teu inimigo, o teu pai não é teu inimigo, a tua mãe não é tua inimiga. A Bíblia diz que os nossos inimigos, eles estão nos principados, nas potestades, eles estão nos lugares celestiais, irmão. Você precisa olhar por cima disso e ver que não é ele, é esse espírito maligno que está com raiva de você, porque você abandonou a sua velha vida, a sua velha criatura, para viver a sua nova vida em Cristo, e ele não quer que você seja feliz, mas o Deus que te chamou quer que você seja o mais feliz possível. Ah, pastor, Deus me chamou para sofrer. Não, irmão, Deus não lhe chamou para sofrer. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu aqui sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. E Deus fala isso através do profeta Jeremias, quando o povo está lá preso no cativeiro. Ele disse: eu não trouxe vocês para cá para sofrer, eu quero mudar a vida de vocês para uma vida melhor, para que vocês sejam felizes. Então lembre-se, por mais que esteja acontecendo um problema na sua família, o teu marido não é teu inimigo, tua esposa não é teu inimigo, teu filho não é teu inimigo. É contra os principados, é contra as potestades, é contra os poderes das trevas que estão nos lugares celestiais da maldade, é que você precisa combater. Por isso a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, em vez de você se degladiar, olhe por ele. Você que é mais cristão, que tem o Espírito de Deus, ore por essa pessoa que ainda não consegue ser espiritual, que ainda é carnal. Aí aqui ele fala, no ponto 3, o enfrentamento contra o diabo e seus anjos. Aí eu coloquei aqui uma lista, volte à projeção. Aí fala aqui Efésios, agora do capítulo 10, baseado nessa leitura, faça uma lista das armas que o crente deve estar munido para o ambiente do mundo espiritual. Volte para a projeção. Aí o versículo 10 aqui, que começa a falar de Efésios, ele fala sobre as armaduras espirituais. Aí ele fala aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficais firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí olha só, passe o slide seguinte. Paulo, ele está em mente com a figura do soldado romano. E na figura do soldado romano, que na projeção aqui no telão não dá para ver, mas ainda tem ali a parte da sandália, mas eu vou, olha, ele começa falando que nós devemos nos cingir com a verdade. Então tem um cinto se tem o cinto da verdade, tem o da mentira, que quer prender você.
Mas eu quero dizer que você é livre em Cristo. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê, irmão? Principalmente da mentira. Então você não pode mais andar com mentira, irmãos. Olha, na nossa igreja nós disciplinamos as pessoas e a gente tem uma lista de pecados que as pessoas deveriam ser disciplinadas, porque esses pecados levam à morte, e um desses pecados é a mentira. A Bíblia diz que todo mentiroso, ele não tem parte no reino de Deus. Então você que conhece a verdade, tem que se desprender. Jesus já te libertou da mentira, para você agora viver, botar esse cinto da verdade em você, e as pessoas olharem para você, olhavam para o soldado romano e via o cinturão dele. Esse homem está revestido agora com a verdade. Então ande em verdade, irmão, fale a verdade, custe o que custar. Eu já falei aqui na igreja sobre a minha vida na empresa, que eu cresci muito, irmão, porque eu sempre procurei falar a verdade, ainda que custasse o meu próprio emprego, ainda que me mandasse para a rua. Eu comecei a subir, eu novo lá, eu entrei na empresa como praticante de eletricista, eu acho que é o menor aprendiz hoje. E eu já vinha da vida técnica, já tinha trabalhado como técnico numa outra empresa, e eu já tinha habilidade, só que lá era uma empresa produtiva, então as coisas são muito aceleradas, muito rápidas, as coisas têm que funcionar porque é dinheiro perdido, porque lá é assim, a gente não fabricava para vender, a gente já tinha vendido, agora tinha que entregar o produto, e quando não entregava, era um prejuízo, porque já tinha recebido o dinheiro. Pense, devolver o dinheiro do cliente, e a empresa que estava cheia de dívida, já pagou um monte de coisa, como é que faz isso? Então, eu fui muito rápido, eu fui tirar a tampa do motor para trocar o rolamento, quando eu bati com o martelinho de borracha, a tampa caiu no chão e quebrou. E agora? Está parado, precisa colocar num lugar. Aí as pessoas vieram assim: olha, tu é novo aqui, tu vai para a rua, não fala para ninguém, vamos pegar o teu motor e colocar lá. Como é que é? Negativo, eu não trabalho assim. Nós vamos arrumar outro motor sim como solução, mas eu vou falar. Então eu já peguei outro motor, já fizemos, colocamos no lugar e a empresa funcionou. Só que eu cheguei lá para o meu chefe, ele estava trabalhando na cozinha não no refeitório, lá a cozinha é que fabricava a cerveja. Então era um lugar muito grande, todo automatizado, e eu cheguei lá para ele, o nome dele é Fernando, disse: Fernando, você me deu um serviço para fazer, e eu fui fazer com pressa, porque era questão de produção, e eu bati, e a tampa caiu, é de ferro fundido e quebrou, não tem como soldar. Aí ele chamou um monte de palavrão na frente de todo mundo que estava lá. E brigou comigo, ele não brigou, ele me esculhambou, irmãos. Pensa na humilhação que eu passei nesse dia. E aí ele falou: e o que foi que tu fez? Eu falei: eu arrumei outro motor e coloquei no lugar. Ainda bem. Aí passou aquele calor, daquela emoção. Aí quando foi de tarde, depois do almoço, ele me chamou: vem aqui na minha sala. Aí eu disse: ó, irmão, eu quero te pedir perdão. Eu falei, ele disse: não. Eu gostei da sua atitude. Continue desse jeito. Ainda que isso custe seu emprego, fale a verdade. Daqui para frente, você ganhou muito comigo pelo que você fez. Eu é que quero te pedir desculpa pela minha questão, que eu estava lá no serviço, de cabeça quente, e te humilhei lá. Não devia ter feito isso com você, porque você veio com a verdade. Aí, por causa disso, eu fui parar dentro da casa dos donos da empresa, porque eles solicitaram alguém da confiança para trabalhar lá dentro. Ele falou: uma pessoa que não tem nem medo de perder o emprego, fala a verdade, é o Emerson. E eu fui parar para lá e cresci demais dentro da empresa, porque eu cingi o meu lombo com a verdade, irmão. Faça isso, e você vai ver quanto você vai crescer nessa nova vida em Cristo. Aí a segunda coisa que ele mostra aqui, irmão, que nós devemos fazer, eu coloquei lá na projeção, e você precisa aprender, uma dessas situações também, é a couraça da justiça. Olha, Deus criou uma ferramenta para cada parte do corpo, para que você possa usar no momento que você entra nessa guerra espiritual. Então a couraça, olha, ficava aqui, ó, no peito, porque eles usavam muita flecha, e aí essa couraça impedia que a flecha atravessasse para pegar no coração da pessoa. Agora preste atenção, Deus colocou uma armadura para você lutar de frente. Então preste atenção, irmão, não tinha armadura para a costa. Deus não tem em mente que você, todo equipado por Ele, vai dar a costa para o adversário. Se você der a costa para o adversário,
ele vai te derrubar, ele vai te acertar. Então, lute de frente, encare de frente essa realidade. Não é a sua justiça que vai justificar você, é a justiça de Cristo na sua vida que justifica você diante de Deus, irmão. Você está revestido com essa couraça que foi Jesus quem venceu por você para te proteger desse mal. Então, não tenha medo, enfrente os problemas de frente que você vai vencer, mas não recue, porque Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim mesmo: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então jamais dê a costa para o adversário. Eu não vou falar de todas as armaduras, porque não é o nosso foco aqui o estudo, mas eu coloquei aí na projeção para você ver quantas armaduras Deus preparou para a gente. Mas eu quero falar de uma armadura aqui muito importante para a gente, que é o capacete da salvação. O soldado usava o capacete porque ele estava muito com espada também. Já pensou pegar uma espadada na cabeça, bandava a cabeça da pessoa. Então a cabeça tinha que estar protegida. Nós precisamos usar o capacete da salvação para proteger a nossa mente. O diabo não trabalha mais com as pessoas caindo possessa com ele, porque antigamente você via que nas igrejas se orava e as pessoas caíam possessa. Hoje você não vê mais isso, porque o diabo está atacando a mente das pessoas, principalmente dos jovens e adolescentes. O que eu mais oro hoje é para que Deus possa libertar a mente dos meus filhos, para que eles possam ter a mente de Cristo, irmãos. Precisamos nos libertar de celular, de pornografia, de um monte de coisa que aprisiona a mente das pessoas. Você precisa estar revertido com o capacete da salvação. Jesus preparou. Então eu quero dar um conselho para você que é pai, para você que é mãe. Se seu filho ainda não liberta, quando for de noite que ele estiver dormindo, vá lá na cama dele, coloque a sua mão na cabeça dele e fala: liberta a mente do meu filho, Senhor, de todas essas coisas que não deixam ele te seguir. Você tem que orar pelos seus filhos. Use esta ferramenta que é o capacete da salvação. Uma outra ferramenta que todos nós precisamos ter, irmão, é o escudo da fé. O diabo vai te atacar, irmão, mas você precisa saber como se defender. Ora, eu tenho uma ferramenta de defesa, mas eu tenho uma de ataque. Qual é a de ataque? É a espada? Está aqui, irmão. É a espada do Espírito. Você precisa saber manejar a espada do Espírito, irmão. Não é só ficar se defendendo, você pode também atacar, porque Deus colocou essa palavra na tua boca, no teu coração, para você usar para se defender também. Então, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que ele fala assim mesmo, que nós devemos manejar bem a palavra do Senhor. Como é o versículo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do quê? Da verdade, irmãos. Aí tem gente que a Bíblia está lá na casa, irmão, como um amuleto, algo usual e comum. Chega lá, está em cima da cômoda, está lá em cima da mesa, mas não abre, não lê, não medita, não sabe utilizar, irmão. E aí todo o tempo está chorando: pastor, eu não consigo vencer. Não, irmão, é conhecendo a verdade, que a verdade vai te libertar dessas coisas. E nós que estamos falando sobre ganhar, discipular e enviar, nós temos que estar calçado com as sandálias, com os pés da preparação do Evangelho da paz. Não é para você pegar isso daí e ficar com você, é para você levar isso aí para outra pessoa. Então saia do seu lugar, irmão, leve essa palavra para alguém que está precisando, discipule alguém na sua vida, coloque uma vez na semana, 1 hora por dia, de você ir na casa de alguém para discipular esta pessoa. Você precisa estar calçado com este Evangelho, irmãos. Amém? Volte lá a projeção anterior. Só voltar, se você conseguir. Isso. Ok. Nós vamos então para, enquanto ela coloca de volta a projeção, nós vamos para o seguinte.
Então, a Bíblia ensina a respeito da existência de Satanás como uma realidade inegável e poderosa. Ele é o inimigo de Cristo, de todos os seus seguidores. Aceitar Jesus Cristo como Salvador, pessoal, é o mesmo que declarar guerra ao diabo, irmão. Você precisa entender isso. Passe lá a projeção, lá para... Eu coloquei as armaduras. É o seguinte, é antes dessa. Aí, ó. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados que evangelizam, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Essas são as armaduras que Deus criou. Agora, não se esqueça da mais importante, que também está na carta aos Efésios. Depois de toda essa armadura, eu quero ler aqui para você, você vai encontrar aqui, ó, no capítulo 6, já no versículo versículo 18, que diz assim mesmo, orando em todo... não adianta você se vestir com tudo isso, e você não orar para quem pode te dar vitória. É Ele que venceu por você, é Ele que vai te fazer chegar no caminho, no alvo, na salvação, irmão. Então, tudo que você for fazer, não confie em você, confie nele. O rei Josafá disse, os nossos olhos estão voltados para ti, Senhor, porque de ti vem a salvação. Aí o Senhor entra na guerra, porque Ele é o Deus de guerra, aí Ele fala assim, essa peleja não é vossa, senão de Deus, é Deus que vai pelejar por você, você só vai representá-lo. Então, quando você começa a seguir a Jesus, aceita Jesus como Salvador, pessoal, é o mesmo que declarar guerra ao diabo. Aí ele colocou aí na sua lição, leia e transcreva o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Então, Pedro diz que o diabo, ele ruge como leão, e ele anda em vosso derredor, querendo vos tragar. Preste atenção, o diabo, ele imita, porque você sabe quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. O diabo faz de tudo para querer imitar Jesus. Então ele ruge como? Mas ele não é o leão. O rei é Jesus, irmão. Porque você sabe que o leão representa o rei das selvas. E ele anda ao derredor. Por que ele falou que ele anda ao derredor? É a próxima projeção, por favor. A próxima. Isso. Por que ele anda ao derredor? Porque ao nosso redor, sabe quem está? Quem é que está ao nosso redor? Onde está escrito isso? Vamos ler isso daí, coloque também aí na projeção, Salmo 34, versículo de número 7. Olha só, Salmo de número 34, versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os... o diabo pode estar ao teu derredor, mas ao teu redor está o anjo do Senhor, irmão, para te livrar de todo esse mal. É por isso que você é mais do que vencedor. Então não tenha medo, não fique apavorado, pastor, o senhor está me falando dessa nova caminhada, e é que nem declarar guerra contra o diabo, e ele ruge como um leão, e quer me tragar. Não, irmão, mas ao seu redor está o Senhor. O Salmo 121 fala, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não vai te molestar de dia, a lua de noite, o Senhor vai guardar a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Quantos acreditam nesta promessa, irmão? Então você pode caminhar nessa nova vida cristã sem medo, porque Deus não nos deixou ao léu, não nos abandonou, irmão, Ele está conosco. Agora nós precisamos ficar atento. Nosso adversário usará todos os esforços na tentativa de frustrar e derrotar os seus discípulos. Nós precisamos estar sempre vigilante, porque ele está ao nosso derredor e quer nos tragar. Então, preste atenção. Vamos ver aqui, Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 4. O que é ser vigilante, irmãos? A Bíblia conta nessa história que Deus queria dar vitória contra os medianitas através de Gideão. Só que tinham 22 mil homens que foram chamados. Aí ele falou assim, olha, dá só um grito aí, quem for tímido e covarde, volte para casa. Irmão, foi o suficiente.
12 mil foram embora, ficou 10 mil. Aí o Senhor disse, ainda tem muita gente. Esse povo vai dizer que foi eles que derrotou o inimigo e não foi eles. Faz o seguinte, manda esse povo beber água. E tu vai separar aqueles que foram lá se baixar para lamber a água lá, e aqueles que trouxerem água na sua boca. Olha, o versículo de número 7 diz assim, e disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo de número 5, e fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Então olha só, por que isso ia definir quem iria para a batalha ou quem não iria, irmão? Você já imaginou, quando você, vou fazer aqui o ato, se dobra de joelho, eu só não sei se eu vou conseguir me levantar depois, para beber assim, ó. Você baixa completamente a guarda para o adversário, sim ou não? As pessoas que bebiam a água, tirando a água e colocando aqui na boca, elas estavam sempre atentas ao que estava acontecendo à sua volta. Você precisa, irmão, você está bebendo da água da vida, mas você precisa sempre estar vigilante, porque o inimigo também está ao seu derredor, e ele quer tragar você. Então não baixe a guarda para o adversário. Deus já te deu todas as armaduras necessárias para isso. E isso fez com que ele separasse os 300 que o Senhor deu vitória, porque eram homens que estavam sempre atentos, vigilantes, e é com esse que o Senhor vai te dar a vitória. Então, é através de você ser uma pessoa atenta e vigilante que Deus vai te fazer vencer. Quarto ponto, volte para a nossa projeção. A nova vida envolve uma luta intensa. Olha, nós estamos falando da sua nova vida em Cristo. Você que aceitou Jesus há pouco tempo, você que está caminhando, eu estou mostrando para você que quer desistir, que não é fácil, não foi fácil para a gente, não é fácil para ninguém. A nova vida envolve uma luta intensa. Aí vamos ler aqui Gálatas, capítulo de número 5 agora, versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, é uma guerra entre a carne e o espírito o tempo todo na sua vida. Você precisa entender isso, mas se você se deixar ser guiado pelo Espírito, você não está preso a mais nada, você está livre em Cristo Jesus. Viver a nova vida, em termos de realizar a vontade de Deus, é disputar uma corrida onde todas as coisas são deixadas de lado para olhar apenas para uma meta. Aí Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala, olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então agora você tem que colocar um foco na sua vida, que você agora tem que chegar na terceira etapa da vida cristã, porque a primeira etapa é passar pela porta, a segunda é traçar esse caminho, a terceira é alcançar o alvo, que é a vida eterna, é o autor e o consumador da nossa fé, esse é o nosso objetivo, e você não pode deixar ninguém, nada, tirar isso de você, porque muitas pessoas estão perdendo o foco da vida cristã. Então ele fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a aposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. O que ele está dizendo aqui é que Jesus venceu, você também vai vencer. Então, olha só, além da luta contra o diabo, o primeiro inimigo, o cristão precisa conquistar a vitória sobre o mundo, o segundo inimigo, com suas atrações e distrações, e principalmente contra o eu, terceiro inimigo. Preste atenção, que é
o ego que ele colocou aqui, tendo cuidado com o sentimento de orgulho, de inveja, de preconceito, procurando evitar a mentira, a maldade, a injustiça, a avareza, a hipocrisia. Aí ele fala, leia com atenção a relação das obras da carne em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Então nós temos 3 grandes inimigos, o diabo, o mundo e o nosso eu. Sabe qual é o maior deles? Sabe qual é o seu maior inimigo? Sabe qual é o seu maior inimigo? Bata assim, ó, eu mesmo. O seu maior inimigo é o seu eu. Aí passa essa projeção aí. Eu deixei um livro para você também procurar ler, que é Ego Transformado. Ele é do Tim Keller. Ele é muito interessante esse livro. Não dá para eu dar aqui a palhinha dele, porque o tempo já não deixa mais. Mas ele fala que quando o seu ego está inflado demais, ele fala sobre 4 tipos de ego. Um ego que está cheio, é que nem um balão. Aí ele fala que é um ego vazio. As pessoas que são desse jeito com o seu eu, elas sempre têm um vazio existencial, porque você quer colocar outra coisa no lugar de Deus. E Deus é um ser imensurável. Quando você tenta colocar qualquer coisa no lugar dele, fica chacoalhando. Tenta colocar uma bolinha dentro do balão, ela vai ficar batendo lá. Então, você tem que entender que Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20, não vivo mais, o eu não vive mais, agora Cristo vive em mim. Então ele fala que quando você está com o ego muito inflado, aí você tem um ego também dolorido. Sabe por quê? Porque está inchado demais. Aí ele fala, quando você tem um ego muito inflado, você fica atarefado, tentando provar para as pessoas que sempre você é melhor do que elas. O seu eu sempre tem que sobressair. Aí ele fala que quando você está com o ego inflado, você tem um ego fragilizado. Ó, quando o balão enche, vai lá com um alfinetinho, e ele estoura. Aí você explode por qualquer coisa. Não, eu só quero que você levante a mão se for o seu caso. Se não for, não levante. Quem aqui, irmão, tem explodido por qualquer coisa, levanta a mão. Pois é, sabe qual é o nome disso? É o seu eu. O seu eu é o seu maior inimigo, irmão. Então nós temos que vencer 3 grandes inimigos: o diabo, o mundo e o nosso próprio eu. Aí eu coloquei a lista aí. Passe aí, por favor. Está aí, ó. Tendo cuidado com os sentimentos de orgulho, de inveja, de preconceito, procurando evitar a mentira, a maldade, a injustiça, a avareza, a hipocrisia. Aí ele mandou ler a lista. Aí eu coloquei, olha, primeiro, na lista lá de Gálatas 5:19, que você tem que vencer: prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade exagerada, idolatria, feitiçaria, inimizade, invejas, bebedice, orgias, ciúmes, iras, facções, partidos, contenda, dissensões, glutonaria. A lista é muito grande, irmãos. Pastor, tem facção na igreja? A gente olha a Bíblia lá em Coríntios e fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Presta atenção, irmãos. Esse negócio não é da agora. Sabe como é o nome desse negócio aí, de partido, de facções? É panelinha hoje, irmão. Não, mas com Jesus não tem panelinha, viu, irmão? Jesus não faz coisa pequenina, ele só faz coisa grande, irmão. Por isso que quando chega lá no milagre de Eliseu, ele fala, põe a panela grande ao lume, no fogo. Porque quando Deus chega é para fazer coisa grande, não é coisa pequenina. Esse negócio de panelinha é coisa de homem, não é coisa de Deus, irmão. Então sai desse negócio de partido, de facções, irmão, e aprenda a Bíblia, porque as pessoas precisam entrar no reino de Deus. Mas nós precisamos vencer esta lista de coisas que está aqui em Gálatas 5:19. Então, eu quero dizer para você, o ponto 5 agora da nossa palestra, a ansiedade e as decepções. Aí ele fala aqui, ó, nós vamos viver na vida em Cristo muita ansiedade. Por quê? Porque nós estamos começando e nós não conhecemos as coisas. E aí nós queremos conhecer. Aí aparece o filho, quando começa, que nasce, aí começa,
Por que isso, pai? Por que isso, mãe? Por quê? Por quê? Por quê? Não, se o seu filho já fez isso, levante a mão. Ok. Aí olha só, a criança, ela acha que nós, os pais, somos doidos. Porque assim, ó, a criança não fala quando é pequena, sim ou não? A gente fala, ô meu filho, fala com o papai, diz mamãe. Aí você fica falando lá, parece um louco diante da criança, papai, mamãe. Aí a criança não fala. Aí quando ela começa a falar, ela começa a te perguntar, por que isso, mãe? Por que isso, pai? Fala assim, cala tua boca, menino, não aguento mais, tu fala demais. Aí a criança fica, eu acho que ele é louco. Passou a vida toda a minha infância escutando, fala meu filho, fala, diz banana. Ainda tem gente que ainda ensina errado, diz nanana. Que nanana o quê, irmão? Ensina o teu filho certo, pelo menos. Manda ele falar banana, por isso que tem um monte de gente que fala errado, é você que ensinou. Aí depois ele pega e se cala. Ele vira adolescente e se cala. Aí ele fala assim, meu irmão, eu não sei o que esse menino tem, agora ele não fala, irmão, não fala. Aí fala, eu acho que esse pessoal é perturbado. Primeiro queria que eu falasse. Aí eu começo a falar, começo a perguntar, cala a tua boca. Aí eu me calo. Aí, esse menino, fala comigo, meu filho, fala com a mamãe, o que está acontecendo? Irmão, parece louco, irmão. Não é ou não é, irmão? Ah, então preste atenção. Então a gente vive essa ansiedade para querer saber das coisas, irmão. Aí você quer saber, como disse o pastor na pregação ontem, quem é a mulher de Caim? Quem é a mulher de Caim, pastor? Com quem ele casou? Qual era o sinal que estava em Caim? E esse sinal estava na testa, pastor? Ou estava no braço? Eu não sei, irmão, a Bíblia não diz. Olha, eu vou dar um versículo para vocês, que tudo que vocês quiserem saber, que a Bíblia não diz, está lá nesse versículo. É Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O que está escrito lá, pastor? Que as coisas reveladas são para os homens, e as que não são, são para Deus. Acabou-se. Deus não quis falar, irmão. Acabou-se, não saia inventando besteira por aí. Não, pastor, o sinal de Caim é que ele ficou negro. Irmão, tem tanto negro bonito, aí a pessoa vai ver o negro e vai ficar com medo, porque é negro. Não tem nada a ver, irmão. Isso é paranoia de gente aí que quer ansiedade. Aí depois fica decepcionado. Quando começa a querer saber, fica com ansiedade. E depois que sabe, se decepciona. Ah, pastor, eu vou me embora, porque eu não sabia que era assim a igreja. Irmão, acho que tu é louco mesmo. Ó, aí olha só o que vai acontecer. A ansiedade leva a gente a prometer coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, não vou demorar muito, porque eu sei que nós temos um tempo para poder terminar também aqui a nossa gravação. As pessoas estão nos ouvindo aí agora, nos vendo através do YouTube, através da internet. Seja bem-vindo aqui para aprender a palavra do Senhor. E aí, ó, vamos ler aqui Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler a partir do versículo de número 33. Olha essa promessa aqui. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Foi uma promessa ou não foi? Quem que já fez promessa para Deus que ia seguir ele a vida toda? Levanta a mão. Vou te ser fiel, irmão. Aí quando chega ali na esquina, cai. Pedro queria negar Jesus, irmão? Não era desejo do coração. Eu sei que não é desejo do teu coração, irmão. Mas eu sei que essa ansiedade, às vezes, te leva a essa decepção. Ah, pastor, eu não consigo. Eu tenho falhado demais. Eu não vou conseguir nessa caminhada. Não, irmão, preste atenção. Isso aconteceu com os maiores discípulos de Jesus. Pedro, depois de prometer tudo isso, ele negou Jesus. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o versículo 73, olha. Olha o que diz aqui no versículo 73. E logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Olha, irmão, ele não só negou Jesus, ele começou a espraguejar. Preste atenção, meu irmão. Esse que prometeu, dizendo que, ainda que todos se escandalizassem, ele não ia se escandalizar, e ainda que fosse necessário ele morrer, aí agora uma criada chega para ele e fala assim, eu acho que tu era um deles, a tua voz, o teu jeito de andar te denuncia. Aí ele começou a espraguejar o nome do Senhor, para dizer, eu não conheço ele. Aí o galo cantou, ele caiu na realidade. Preste atenção, aí aqui a Bíblia fala, que ele, então, nega Jesus. Então Pedro prometeu fidelidade, mas depois
negou a Jesus. Aí depois que o galo cantou, aqui no versículo seguinte, aí olha que a Bíblia diz: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Quem aqui tem chorado desse jeito? Levanta a mão. Pastor, queria ter feito isso, mas eu fiz, e agora? Aí agora, eu vou mostrar para vocês aqui no 6º ponto, que Jesus, ele veio também para nos perdoar. Aí o 6º ponto, para terminar, diz assim mesmo: o crente deve aceitar a realidade da sua própria fraqueza e nutrir disposição de perdoar-se a si mesmo. Eu só vou voltar aqui para ler o que está escrito na Ansiedade e as Decepções, no ponto 5, que diz: a nova vida em Cristo tem seus altos e baixos, pode acontecer falhas e derrotas em alguns aspectos, desapontamento e falta de coragem em outras ocasiões. Muitas pessoas perdem, irmão, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais coragem, mas também acontecerão momentos de vitórias, alegria e satisfação. A tentação vencida uma vez, ela pode voltar outra vez. A santidade não significa perfeição absoluta. Então, você venceu, mas não significa que você sempre vai ser vencedor. Então, quando as pessoas chegam lá no pódio, quando elas ganham o prêmio, elas sabem que ganhar uma vez é fácil, se manter vencedor que é difícil. Então, é difícil para qualquer pessoa, é para você. Para encerrar, o último ponto diz assim: o crente deve aceitar a realidade da sua própria fraqueza e nutrir a disposição de perdoar-se a si mesmo, baseando-se no fato de que, pela fé em Cristo, Deus perdoa todas as nossas fraquezas. O nosso dever é buscar o objetivo de nos tornarmos varão perfeito em semelhança de Cristo. Então, olha só, Pedro fez uma promessa. Talvez você, como cristão, você que nos ouve também, tenha feito uma promessa. Você que está caminhando nessa nova vida em Cristo, tenha falhado em alguma coisa, tenha negado Jesus em algum momento, e hoje está chorando amargamente, aí perde a força, não tem mais coragem para continuar. Mas eu quero continuar a história de Pedro aqui e mostrar para você o que aconteceu com Pedro. Então vamos ler agora em Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 15. Disse-lhe Jesus, na verdade vamos passar, eu vou cortar esse versículo, a gente vai ler versículo 6 e 7. Diz assim: ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Versículo 7. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali vereis como ele vos disse. Então, olha só, Pedro fez uma promessa, não conseguiu cumprir, negou Jesus, até espraguejando ele. Depois que o galo canta, ele se lembra do que Jesus falou, e aí chora amargamente. Só que quando Jesus ressuscita, ele sai de lá e deixa os anjos lá para trazer um recado para as pessoas que foram procurar o corpo dele. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Mas dizei aos meus discípulos e a... Ora, Pedro não era um discípulo de Jesus? Sim ou não? Então, se Jesus dissesse, dizei aos meus discípulos, Pedro não estava incluído no pacote, sim ou não? E por que o anjo deixou bem claro? Dizei aos meus discípulos e a Pedro, porque Pedro, depois que negou Jesus, não se sentia mais. Preste atenção, que o que nós estamos falando aqui, o crente deve aceitar a realidade da sua própria fraqueza e nutrir a disposição de perdoar a si, mas Pedro não conseguiu se perdoar. Ele falou: eu não sirvo mais para ser um discípulo de Jesus. Mas Jesus incluiu ele de volta no pacote dos discípulos. Pode dizer para os discípulos e para o Pedro e também para lá, que eu vou adiante dele para a Galiléia. Eu quero dizer para você que errou, que falhou, que Jesus não te excluiu, Ele te colocou de volta. Foi por isso que Ele morreu, que Ele ressuscitou, para perdoar os teus pecados. Você está no pacote da salvação, irmão. Aí agora, claro que para toda falha tem uma correção, tem uma disciplina. Você também não pode fugir da disciplina, irmão. Aí olha só, vamos ler o versículo final, para que a gente possa entender o que é esse nutrir, a disposição de nos perdoar a si mesmo, porque Jesus não nos excluiu,
mas Ele também vai nos corrigir. Então vamos ler agora o capítulo 21 e o versículo 17 do Evangelho de João, e eu vou terminar aqui. 21, 17, de João agora. Olha, disse-lhe Jesus a terceira vez, já era a terceira vez que ele estava falando: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não só perdoou a Pedro, como restaurou ele ao ministério, porque agora ele disse: eu vou te devolver a igreja, as ovelhas. Então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Olha, irmão, quero dizer para você que está nos vendo, nos ouvindo, talvez você seja até um pastor, porque as pessoas pensam que pastor não erra, que pastor não peca, que pastor não tem fraqueza, e quando o pastor cai, quando o pastor comete alguma falha, todo mundo quer condenar o pastor, mas Jesus não condena o pastor, Jesus também perdoa e restaura o ministério. Ele fez isso com Pedro, que negou Jesus, ele vai fazer isso com você. Então você que está ensinando uma pessoa que vai ter fraquezas, vai ter falhas, você tem que contar essas histórias para ele, dizendo: olha, eu quero te falar de um grande discípulo de Jesus, que se tornou marco na nossa igreja, um homem que a Bíblia diz que quando ele passava, até a sombra dele curava os enfermos, mas esse homem lá no passado fez uma promessa para Jesus, que não o negaria, que estaria pronto com ele até a morte, mas o negou para uma criada, até espraguejou o seu nome, mas quando Jesus ressuscitou, incluiu ele de volta, perdoou ele e restaurou o ministério dele. Jesus vai te restaurar também. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. Essa é a nossa terceira lição do discipulado 1 a 1. Agora nós estamos falando da nova vida em Cristo. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Amém.